Bom dia a todos. Vamos iniciar agora, então, o Jornal Racional, com oferecimento da Universidade do Estado de Santa Catarina. Bom, esse jornal ele vai ser composto, então, por 8 blocos. Hoje eu vou apresentar, então, 3 blocos, né? E nos outros dias eu irei apresentar os próximos blocos. Então, esse primeiro bloco que eu vou apresentar, educação e globalização. Então, é uma tentativa de colocar ordem no debate, né? Então, esse artigo é do Bernard Charlot, né? Então, ele apresenta, de alguma forma, no artigo, os desafios que a escola terá que enfrentar, então, ao decorrer deste tempo, então, né? Então, eu vou apresentar algumas partes só sobre esse artigo. Então, cada bloco eu vou comentar sobre um tópico que a gente discutiu em sala, na disciplina de noções de sociologia. Eu vou fazer alguns levantamentos que a gente levantou em sala e algumas coisas, alguns comentários pessoais que, né, no meu ponto de vista. Então, sobre o texto, Bernard Charlot, então, ele diz que são 4 desafios que a escola vai ter que enfrentar, então, né, devido às evoluções da sociedade contemporânea. Então, né, um deles para ter se dado como objetivo, então, prioritário, o desenvolvimento econômico e social, que requer um maior nível de formação da população, né? A escola ela deve resolver os problemas oriundos da democratização escolar. Então, entre esses problemas, cabe destacar da nova relação com o saber, né? Cada vez mais alunos que vão para a escola apenas para passar de ano e sem encontrar nela sentido do prazer. Bom, sim, muitos alunos vão para a escola porque são obrigadas. Muitos não, né? Acho que, não vou generalizar, mas a grande parte. Vai para a escola porque é obrigada. Porque senão o conselho tutelar vai bater lá na portinha deles e eles têm que ir de alguma forma, né? Eu acho que é um pouco errado isso, mas nem sempre os alunos têm a culpa de estar indo por obrigação, né? Às vezes é um pouco uma marca, já que um pouco a escola carrega, um pouco é de casa, né? Porque os pais não estudaram, não tem um incentivo, talvez. Bom, outro é também a sociedade contemporânea, então, prioriza as lógicas de qualidade e eficácia. Então, a escola, ela deve atender essas novas exigências, né? Essas não são em si abusivas, mas resta saber o significado da palavra qualidade e eficácia. E acabou a bateria do meu notebook. É isso aí. É assim que acontece. Né? Fazer o quê? Agora não vai desligar mais. Tá, então eu vou voltar ao ponto, ao segundo, que a escola terá que enfrentar, né? Então, diz ali da sociedade contemporânea, de priorizar as lógicas de qualidade e eficácia. Bom, essas não são abusivas, mas resta saber o significado da palavra qualidade e eficácia quando referidas à escola, né? Então, pode esse sentido ser muito diferente numa lógica do diploma e da concorrência e num projeto de verdadeira formação para todos, né? Então, a sociedade contemporânea seria envolvida num processo de globalização
neoliberal. Então, a educação ela tende a ser considerada como uma mercadoria, entre outras, a ser no mercado livre, né? Então, onde prevalece a lei da oferta, de demanda e de concorrência. Bom, a gente sabe que a educação virou algo comercializável, no caso, né? Porque as escolas... porque a escola X é particular, então ensina melhor. Ai, olha lá, fulano veio de tal escola particular. Que legal. Fulano sabe mais. Fulano, né? Nossa. Ciclano lá, ó, estudando em escola pública, não sabe nada. Como assim? Como assim? A que ponto a gente chegou? Eu, particularmente, sempre quis estudar numa escola particular. Mas quando eu era mais nova, né? Porque eu achava legal. Porque eu achava que, nossa, eu sou mais top, né? Por estudar numa escola particular. Nunca estudei numa escola particular. Eu sempre estudei numa escola pública. Sempre. Então, desde o pré até o terceiro ano do ensino médio, eu estudei numa escola pública. E hoje eu estudo numa universidade, né, do estado, estadual. Bom, não vou falar que o ensino era o melhor. Hoje a escola onde eu estudei é ótima, está ótima, está evoluindo, não parou. Então ela está evoluindo muito e muito bem. Eu peguei algumas greves e tal, mas gente, não existe isso, infelizmente. Infelizmente, a educação, né, é algo assim inacreditável de ver como que a educação ela tá seguindo. Bom, escola pública, né? A gente sabe o porquê que a educação tá nesse tipo. E escola particular... Mas por que essa diferença tão grande? Tão grande? Mas a gente sabe que a educação tá algo assim que se compra. É muito fácil, né? Educação, entre aspas, né? Então, né, como eu disse, aí pela sociedade contemporânea também serem envolvida, né, pelo mundo de ser hoje mais aberto e mais acessível nas partes de cultura. Então, a escola tem de encarar novos desafios culturais e educativos decorrentes do encontro entre cultura, divulgação mundial de informações, imagens e de ampla difusão de produtos culturais em língua inglesa. Então, entretanto, talvez o desafio seja até mais profundo. Então, a interdependência crescente entre os homens, então, gerada pela globalização. E ainda mais o ideal da solidarização entre os seres humanos, né? E entre estes e o planeta. Então, requer uma nova dimensão da educação, em que se combinem uma sensibilidade universalista e o respeito à homodiversidade, né? Bom, ela tende a encarar esses desafios uma escola que manteve forma escolar estabilizada, né, no século XVII, e uma escola cujos conteúdos se sedimentaram no final do século XIX e no início do século XX. Bom, sim, a escola ela vai enfrentar muitas coisas, muitos desafios referentes às culturas, diferentes culturas. Isso eu vou tratar depois nos próximos tópicos, né, mais a fundo. Mas seriam estes os tópicos que a escola, né, os desafios que a escola vai ter que tratar, entre outros, né, e por aí vai até sei lá quando vão surgir outros desafios. Então, observa-se hoje uma contradição
entre os novos horizontes antropológicos, né, e técnicas da educação, por um lado, e por outras suas formas efetivas. Então, atrás da contradição social se desenvolve o quê? Uma contradição histórica, certo? Então, a sociedade globalizada, ela trata o saber como um recurso econômico, mas requer homens globalizados instruídos. Contradição, né? Responsáveis e criativos ainda. Então, talvez essa contradição seja um dos motores da história no século que acaba de se abrir, então. O jornal, esse bloco vai ficar por aqui. Então, eu vou começar o próximo bloco daqui a pouquinho. O próximo bloco, então, vai tratar sobre a modalidade líquida, tá? De Bauman. Então, esse é o próximo bloco que eu vou tratar. E logo após o segundo bloco, então, vai vir o terceiro bloco com a sociedade tecnológica, né? As redes sociais e liquidez na sociedade 140 bytes. Então, é isso. Por enquanto. Até a próxima. Bom dia. Então, voltamos com mais um tópico do Jornal Racional, né? Com mais um bloco. Com o oferecimento da Universidade do Estado de Santa Catarina. Gaguejei, né? Então, com o oferecimento da Universidade do Estado de Santa Catarina. Tá. Esse segundo bloco, então, é uma entrevista sobre a educação, né? Que são desafios pedagógicos e a modernidade líquida. É uma entrevista feita com Bauman. Então, no primeiro momento ali no texto, uma das respostas é sobre a necessidade que as pessoas têm de estarem na moda, né? E de como essa moda ela passa rápido. Então, as coisas que a gente deseja ter hoje não são mais as mesmas de amanhã e muito menos foram as mesmas de ontem, né? Então, hoje o que a gente admira, amanhã a gente vai sentir vergonha. Nossa, eu gostei disso, eu usava isso, meu Deus, né? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, até que ponto isso é bom e é ruim. E, assim, no ponto de vista, né, das coisas mudarem. Eu só sei que a gente pode até se espantar com a pressa que o mundo tá passando, mas a gente se adapta a cada mudança sem nem perceber. Então a gente fala sempre aquela mesma frase, né? Ai, o tempo tá passando muito rápido. Ai, o tempo tá voando. E a tendência é aumentar. A tendência é passar muito mais rápido. Então a gente se apega e desapega ainda mais rápido e fácil, né? Bom, agora uma pergunta que eu quero deixar, eu não faço nenhum tipo de pergunta que... As perguntas que eu vou lançar não tem resposta, né? E são perguntas que eu faço, que eu fiz na aula, algo assim. Então, e o nosso conhecimento? O conhecimento que a gente adquiriu, que a gente tem, que a gente adquiriu na escola. Será que a gente vai desapegar assim tão fácil? Outro ponto que eu achei interessante no texto também é na parte que se comenta a frase falada pelos pais de antigamente, né? Talvez não só de antigamente, mas... ninguém nunca poderá roubar a sua cultura, né? Assim, algo assim, uma frase mais ou menos assim. Ninguém nunca vai tirar isso de ti. Conhecimento ninguém tira. Será? Eu não duvido mais de nada hoje em dia. Então, eu também falo essa frase, né? Mas que o conhecimento adquirido nunca poderá ser tirado. Mas eu tenho minhas dúvidas. Esse texto é de 2009. E a gente tá tratando ele em 2017. E parece que é de 2017 esse texto. Parece que ele tá falando da atualidade, né? Então, parece que já estava tudo previsto. Parece que foi escrito exatamente nesse ano. Então, eu acho que logo eles vão inventar alguma forma de roubar esse conhecimento da gente, se é que já não tem, e eu não sei.
Então, assim como nós, a educação ela vive em constante mudança e atualização. Então, a gente já tem que apenas nos atualizar como software, né? Sem precisar fazer o backup depois. Então, o texto em si, ele está meio interligado ao texto que a gente leu anteriormente da globalização, que eu comentei anteriormente. Então, que ele fala sobre pressa e tal, da globalização. Então, consumismo, entre vários outros tópicos. O que mais me deixa espantada também é de como sobre tais assuntos são tratados, né, naquela data, né? E nós nem percebemos de como que era aquele ano. Então, a gente nem percebeu que foi tratado em 2009. Mas em 2009 a gente parou pra pensar nisso. E hoje a gente percebe, e a gente ainda percebe, né? A gente percebeu que como mudou as coisas e a gente agora tá percebendo que nada mudou. Então, apenas a gente foi evoluído. A gente não tá, nossa, realmente mudou, né? Então, por exemplo, hoje a maioria dos alunos tem um smartphone. Então, alguns professores nem são dessa geração que teve celular. E eles não sabem aproveitar isso para tal ferramenta, né? Como ferramenta a favor da educação. Por mais que por mais que exista toda uma mudança para o mal, existe uma mudança para o bem também. Então, talvez a gente só não sabia aproveitar. Então, a gente tem que usar esses artifícios a nosso favor, a favor da educação. Senão, ao invés de a gente andar para frente, a gente só vai estar regredindo, a gente vai estar andando para trás. Então, a gente tem que estar atualizando sempre. É um tema que, né, dá pra falar bastante, mas se eu ficar aqui, eu vou ficar falando o dia inteiro. Então, eu vou ficar por aqui com esse segundo bloco. Então, eu vou dar uma pausinha e daqui a pouco eu venho pro terceiro bloco. Então, terceiro bloco, vamos ver o que a gente vai tratar no terceiro bloco. A gente vai tratar no terceiro bloco sobre sociedade tecnológica. Então, é uma continuação desse tópico. Então, as redes sociais e liquidez na sociedade de 140 bytes. Até a próxima. E aí, pessoal, eu dei uma pausinha. Então, eu volto agora com o terceiro bloco, onde a gente vai tratar sobre as redes sociais e liquidez na sociedade de 140 bytes. Então, é sobre os olhos da Cruz de Minerva. Então, esse artigo é de Sérgio Augusto Freire de Souza, tá? É um texto bem interessante, eu recomendo muito ler. Pois ele fala de um assunto que pra gente é fácil falar, né? Então, de entender também, a internet é uma droga que vicia, isso é fato. E ela veio pra ficar. Essa veio pra ficar. Então, e cada vez ela vai se tornar ainda mais viciante. Antes eu só usava a internet pra jogar joguinho. Não. E fazer trabalho, né? Hoje, internet, meu Deus, eu não posso ficar sem. Isso espanta um pouco, né? De falar, mas ao mesmo tempo ela não é tão do mal assim. Ela é um pouco do bem. Um pouco. Pois a gente facilita em tudo. Facilita na comunicação, conhecimento, muita coisa. Né? Trabalho, aluno, tudo. E eu não sei até que ponto também isso é bom e ruim. Até que ponto ela vai ajudar ou não. Então, na época dos meus pais, que não faz muito tempo assim, não tinha internet. As informações eram de outras formas, outras maneiras, né? Formas que hoje, né, nem em segundo plano não estão mais. Então, nós, professores, você falou isso como professora, a gente tem que nos adaptar a essa constante transformação, a gente tem que estar atualizado também junto com eles.
Então, utilizar a internet e as redes sociais como aliadas e não como vilãs. Então, são muitas informações que a gente tem acesso muito rápido, né? Então, parece uma onda e a gente é o surfista. Então, se a gente não souber surfar, a gente vai cair da prancha. Então, assim, eu, por exemplo, quando eu dei aula para o ensino médio, não tinha esse negócio de WhatsApp ainda, né? Faz tempo. Como não tinha esse negócio do WhatsApp, só tinha o Facebook. Hoje eu não tenho Facebook, mas antes eu tinha. Então, o que eu fiz? Eu criei um grupo no Face. E eu adicionei todos os meus alunos, né? Eu fiz um grupo para cada sala. Terceiro ano, 1, 2, 3. E lá eles me pediam, prof, faz isso, faz tal exercício. Quanto que deu tal questão lá do exercício tal que tu passou? Dá pra fazer uma revisão hoje? Porque eu não entendi tal exercício direito. Ou então eu falava, gente, não esqueça que tal dia vai ter a prova. Não esqueçam de levar tal coisa que eu pedi. Não esqueçam de levar um livro. Né? Não esqueçam que eu passei um trabalhinho pra entregar. Então, eu usei a meu favor. E eles, nossa, adoraram a ideia, né? Porque eles não saíam do Facebook. Então, pra mim era muito mais fácil. Porque se eu não tivesse tido essa ideia, eu iria passar na sala um recadinho. Próxima aula trazer isso. Uns 5 gatos pingados e eu trazer. O restante esquecer. Porque é assim que funciona. Né? Então, esse terceiro bloco, então, vai ficar por aqui. Né? Porque como eu já tratei um pouco sobre a internet no bloco anterior, então, mais um pouquinho agora. E a gente vai ficar, então, com o próximo bloco, né? Que é o quarto bloco. Onde o quarto bloco vai tratar, então, sobre a modernidade líquida e o consumo consciente, tá? Então, até a próxima, pessoal. Bom dia. Estamos, então, mais uma vez, né, no ar, com o jornal Racional, com oferecimento da Universidade do Estado de Santa Catarina. Bom, nos blocos anteriores, nós conversamos sobre educação e globalização, desafios educacionais na sociedade atual e sociedade e a tecnologia, no caso, né? Então, no bloco de hoje, nós vamos tratar, então, sobre o consumo consciente e como que a gente pode tratar isso nas escolas. Bom, o meu irmão tá chegando e dá um barulho de moto. Bom, esse artigo, então, é de uma pessoa muito top, que é o professor Valdir. Então, a gente tem que falar bonitinho nisso. Então, a gente tratou bastante sobre o consumo, né? Consumo de forma geral. Bom, eu sou consumista. Sim, eu sou. E nos dias de hoje tá muito mais fácil consumir. Porque antigamente o povo só comprava se realmente houvesse a necessidade daquilo. Hoje, os meios de compra tá muito mais fácil, né? Então, cartão de crédito. Hoje, todo mundo tem cartão de crédito. Até quem não tem uma renda fixa tem um cartão de crédito. Existem cartões sem anuidade, cartões de crédito, né? Cartões com anuidade, daí pra quem tem conta no banco. E todo mundo pode ter. Só que nem todo mundo tem a consciência do quanto gastar, ou não. Bom, como a gente já falou em alguns tópicos que a gente se desapega muito fácil das coisas, então o consumo também tá muito ligado nisso. Por exemplo, que eu citei o exemplo de comprar um celular. Compra um celular, não, mas daqui a um mês é lançado outro, vou comprar outro. Gente, é caro.
é um dinheiro, assim, sem necessidade nenhuma. Eu, por exemplo, comprei eu tinha um celular. Eu tinha um celular bom. E eu porque queria trocar de celular. Claro, o meu celular, ele tava dando uns probleminhas, mas não era algo que, não funciona mais. E eu porque quis trocar de celular. Eu fui lá, troquei de celular. Agora eu tô apertada, né? Por causa de um prazer meu. Tipo, eu queria trocar de celular. Tá, e daí? Troquei. Agora eu tô me ferrando, né? Porque a gente fica. Daí tem que tirar um pouquinho daqui, né? Pra encaixar lá naquela conta do celular. Geralmente, também é algo que foi levantado no artigo do professor. As classes mais baixas, então, né? Que se endividam mais. Por que será? Por causa dessa facilidade. Então, os bancos, não, né? Vai dando corda, vai dando corda. E a pessoa, uma hora, ela vai se enforcar. E a gente, nesse artigo, então, como que a gente pode estar passando isso nas escolas? Claro, não é um artigo que fala, você irá fazer isso na escola, dessa forma, que vai dar certo. Não. Esse artigo, então, ele levanta que tem que ser tratado isso na escola, de alguma forma, porque começa daí, né? Começa dos pequenos. Eu tenho uma sobrinha, ela tem 3 anos, e tudo que ela vê, ela quer. Tem que falar baixinho, porque ela tá por aqui. Tudo que ela vê, ela quer. Então, se ela vai no mercado, ela quer tal coisa. E ela não entende que, não tem dinheiro, não dá pra comprar. Bom, e ela tem 3 anos. Agora, imagina quando ela crescer. Né? Eu acho que isso também tem que ser tratado muito em casa. Porque começa daí, né? Não, na escola é super necessário. Porque as crianças aprendendo, elas levam pra dentro de casa, né? E os pais vão seguem o exemplo. Só que eu acho que muito vem de casa. Então, os pais têm que ter essa consciência, primeiramente, do que as crianças, né? E se eles fizessem isso, talvez, né? O mundo, quem sabe? Quem sabe? Então, olha só os dados. Segundo o documento, né, então, de faces da classe média, elaborado pelo Serasa, então, né, todo mundo conhece, a chamada nova classe média. Aproximadamente 54% da população, ou seja, o equivalente a 100 milhões de pessoas. O consumo, então, gerado por essa grande parcela da população também obteve crescimento. Então, cresceu a classe média e cresceu o consumo. Então, a nova classe média, ela já representa 58% do consumo de crédito. Gente, isso é muita coisa. É muita coisa. Então, a facilidade de crédito é alta. A facilidade de compra é alta, né? Então, as pessoas tem cartão, vai passando cartão aleatoriamente. E elas não conseguem perceber que uma hora a conta do cartão vai chegar. E uma hora tem que pagar essa conta. Bom, então, por exemplo, eu preciso disso. Eu preciso dessa blusa. Meu Deus, eu preciso dessa blusa. A gente tem que ver. Realmente a gente precisa? Eu conheço muitas pessoas mesmo, que compram porque precisam. Só que tá no guarda-roupa com a etiqueta ainda. Ou seja, nunca usou. Não vai usar, não adianta. Eu preciso desse tênis. Saiu de moda. Já deixa lá jogado. Tá, não usa mais.
muitas coisas sem necessidade. E seria muito, muito bacana se fosse trabalhado com as crianças, para ver o que realmente tem necessidade ou não. O professor Valdir, ele até falou pra gente jogar, né, tipo, colocar numa roda, assim, o que a gente achava que não ia mais usar, né? É difícil, eu sou dessas. De ter coisas que, não, eu não uso mais no guarda-roupa. Mas eu não consigo me desapegar, tá, no meu guarda-roupa. Mas eu não consigo. Então, como que a gente pode tratar isso na escola? Com os pequenos, com os adolescentes, com as crianças? Não existe uma fórmula, não existe uma receita de bolo. Eu acho que cada um tem que ter consciência, cada professor tem que ter consciência de estar repassando isso para os alunos, no caso. Claro, quem sabe por que não através de um projeto? Também não adianta montar o projeto, deixar no papel e não fazer. Daí é difícil. Mas algumas dinâmicas em sala seria bem bacana, né? Pra estar trabalhando isso com as crianças. Então, né, que nem o professor mesmo coloca no artigo. Este trabalho não tem a pretensão de apresentar soluções para os problemas educacionais, né? Mas ele pretende, então, o quê? Apresentar a importância e a urgência, né, principal, da inserção do tema consumo no ensino. Então, eu acho que fica, né, a dica de trabalhar a questão de consumo não só na educação quanto em casa, né, não só na escola, desculpa, quanto em casa, até pra gente mesmo, pessoal. Ai, que lindo aquele não sei o que na loja. Pera. Eu não preciso e não posso comprar agora. Ou eu não tenho necessidade nenhuma. A gente tem que começar a rever algumas coisas. Então, esse bloco, então, fica por aqui. Então, depois a gente volta com um bloco sobre violência na escola. E até a próxima. Bom dia, pessoal. Então, voltamos com mais um bloco do Jornal Racional, com oferecimento da Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, no bloco anterior a gente tratou sobre o consumo consciente, né? E como aplicar isso na sala de aula. Nesse bloco, então, que é o 5º bloco, tá? Então, lembrando que são 8. No 5º bloco, hoje, né? Neste 5º bloco, iremos tratar a violência em disciplina na escola. Então, que é sobre o artigo Indisciplina e Violência na Escola, Reflexões no e do Cotidiano, da Luciane Naif, tá? Então, o que é disciplina? Primeiramente, o que é disciplina, né? Então, segundo Ferreira, no artigo, a disciplina ela é definida, então, como a ordem que convém ao funcionamento regular de uma organização. Então, por exemplo, na escola, a indisciplina pode ser tratada daquela forma que eles acham que é disciplina ou indisciplina, né? Que mais? Sei lá, num estádio de futebol. O que é indisciplina? Xingar é uma indisciplina. Ou disciplina. Cabe a cada estabelecimento estabelecer o seu... Bom, então, alguns tópicos que esse artigo trata, então, é a lógica disciplinar, a produção do fracasso escolar e a juventude na contemporaneidade. Bom, eu não vou tratar especificamente de cada tópico, mas em si, né? Na sala de aula, nós, né, minha turma de noções de sociologia, tratou
professor perguntou pra gente, então, o que a gente considerava como indisciplina leve, média e grave. Cada um falou uma coisa. Teve gente, por exemplo, que falou que indisciplina era ler um livro no meio da aula. Pra mim, eu não acho que é uma indisciplina, a não ser que eu esteja explicando, enfim, mas talvez nem isso, porque eu conheço pessoas, eu conheço pessoas que se concentram mais fazendo outras coisas, então, ao mesmo tempo, né? Tive uma colega de turma que, por exemplo, ela tinha que estar mexendo no celular enquanto o professor explicava, e ela entendia e respondia. Como ela fazia isso, gente, eu não sei, porque nem prestando atenção. Mas às vezes eu gosto de escrever, de, sei lá, ficar rabiscando coisa e escutar só isso. Mas eu acho que ler, então, não seria um ato de indisciplina. Né? Então ele levantou esses tópicos e cada um determinou o que era indisciplina pessoal. E é assim que acontece em sala de aula. Cada professor determina o seu tipo, o que ele acha que é disciplina e indisciplina. Que nem a gente trabalhou no primeiro tópico, eu falei então sobre educação e globalização, daí depois no segundo sobre as tecnologias, então sobre, né, a parte de usar celular ou não em sala de aula. Tem professor que acha isso que é um absurdo. Não. Eu não admito usar celular em sala de aula. Mas eu, por exemplo, eu não ligo. Quer escutar música? No fone de ouvido, óbvio, né? Pode escutar. Em nenhum momento, eu ligo. Claro, eu não sei em prova. Isso é importante, né? Mas eu não tenho muita importância, não ligo muito pra isso. Acho que não vou ficar criando caso por causa disso. Mesmo porque eu gosto de estudar com música. Então, por que os alunos não podem, se eu posso? Não vejo problema nenhum. Então, acho que e geralmente boa parte, não vou falar aqui, não vou generalizar, mas boa parte dos professores são professores mais antigos, que não se adequam a essa tecnologia. Bom, acontece casos de violência, a gente conversou sobre isso em sala de aula, de professor que apanha, né? E não vou dizer que sempre vai acontecer isso. É um risco. Mas é 1 em 1 milhão. Então, muitas pessoas têm medo. Ai, tu é professora, tu não tem medo de que aconteça isso, isso e isso. Não, pode acontecer, mas fazer o quê? É um risco que eu tô correndo. Sair de casa. Não é um risco que eu vou correr de morrer na rua atropelado? Roubá-la perdida? Vai saber, é um risco que a gente corre. É aquela frase, então tá na chuva pra se molhar. Bateu o carro. Fazer o quê? Eu tava dirigindo? Não tava? Pode acontecer em qualquer momento. Então, são fatos em que não acontecem sempre. Não é algo, não, todo dia o professor apanha. Todo dia tem um professor que apanha. Ou é espancado. Não é bem assim que funciona. Bom, deixa eu ver o que mais que a gente pode conversar sobre a disciplina. Bom, talvez não aconteça nem só com professores, né? Mas entre os colegas de turma, entre os alunos mesmo. Hoje eu não sei
se acontece esse caso, assim, de alunos se brigarem no final da aula ou dentro de escola. Acho que não tanto quanto antes, tá? É uma percepção minha, porque quando eu estudava, eu estudo agora, tá? Mas quando eu estudava no ensino regular, né, na escola, eu via que tinha muita briga. Era todo dia assim, te pega no final da escola. Gente, eram muita gente no final da aula, na rua, esperando que ia dar briga. E alguém já sabia que ia dar briga. E era assim, eram brigas assim, violentas. Hoje, a gente não se vê muito disso, não escuta, né? Claro, tem um caso ou outro, assim, de alunos que se brigam. Mas não é que nem antes. Eu acho que antes era muito mais violento do que agora. É claro, hoje é muito mais fácil as coisas do que antes. Só que eu acho que tinha muito mais, assim, agressão antigamente do que agora, né? Não, claro, isso seria um tópico a ser tratado também em escola, como de consumo, né? De violência. Violência, na verdade, já é. Só que não existe só violência física, existe a violência verbal também. Que nessa parte entra racismo, bullying, que a gente vai tratar em outro tópico também, no próximo. Não perca. Sempre quis dizer isso. Eu acho que é interessante também ter tratado isso, já é tratado, aliás, né? Mas violência. Acredito que, como eu falei, já foi assim o auge, né? Acho que já foi. Antigamente era bem mais do que hoje. Embora muita gente ache que, não, hoje, nos dias de hoje tá pior, porque, com os dias de hoje, meu Deus do céu, tá tudo. Não, nos dias de hoje só tá tudo mais fácil. As pessoas têm acesso muito mais fácil às coisas. Então, antigamente não tinha tanto acesso assim, mas era perigoso igual. Eu acho que é isso, é a minha opinião, então, referente à violência. Cada um tem a sua, é lógico. Então, a parte de indisciplina também, cada um tem a sua. Cada um, não tô falando que é errado, é certo deixar usar o celular em sala ou é errado não deixar usar. Cada um tem a sua opinião e eu não vou dar aula para todo mundo. Eu vou ter os meus alunos, o outro professor vai ter os seus alunos. E cada um vai dar aula de um jeito, não existe uma forma correta de dar aula. Não é uma receitinha, né, como eu tinha falado. Então, é a minha opinião, como eu falei. Então, a gente fica aqui com esse bloco sobre violência e indisciplina na escola. E o próximo bloco, que é o 6º bloco, é sobre a diversidade. Então, é um bloco bem legal também, bem bacana. Então, até a próxima. Bom dia, pessoal. Então, voltamos com mais um bloco do Jornal Racional, com oferecimento da Universidade do Estado de Santa Catarina. Bom, no bloco anterior a gente tratou então sobre a violência e indisciplina escolar. E nesse 6º bloco nós vamos tratar sobre a diversidade. Então, o artigo é Os Nomes dos Outros. Reflexões sobre os usos escolares da diversidade. Bom, uma opinião minha, tá? Então, eu acho que a gente não tá vivendo num mundo com diversidade, com mais diversidade, aliás. Porque eu acredito que hoje as pessoas, elas apenas estão se mostrando, né, pro mundo, estão se revelando. Ou seja, elas estão saindo do armário. Eu não tô falando isso no mau sentido, tá? Eu não tenho problema nenhum, porque acredito que todo mundo faz parte da diversidade. Então, eu não acredito que alguns anos atrás não existia diversidade. Eu acho que sempre houve, sempre existiu. Só que eu acredito também que
as pessoas, elas tinham medo de se aceitarem, né? E como são, e principalmente medo do que as pessoas achariam. Claro, hoje ainda existe esse medo, né? Medo de expressão. Mas não tanto quanto antes, né? Então, as escolas, elas são o principal ponto de referência, né? De encontro de toda essa diversidade. Então, na escola existe o quê? Pessoas ricas, pessoas pobres, classe média, pessoas brancas, negras, amarelas, pardas, né? Homens, mulheres, homossexuais, heterossexuais, bissexuais, pessoas que gostam de sertanejo, rock, pop, funk, né? E o adolescente, mais do que ninguém, vive essa fase com mais intensidade, né? Então, bom, infelizmente, em pleno século XXI, ainda existem pessoas com a mente fechada sobre esse assunto, né? E que não admite que exista essa diversidade, né? No geral, eu digo. Bom, eu mesma conheço pessoas que não aceitam e que ficam revoltadas quando a gente toca no assunto. E acredito que, mesmo que seja um choque, depois de 20 anos, né? Um pai e uma mãe descobrirem que seu filho ou sua filha, né, gostam do mesmo gênero, mas os tempos mudaram. Então, vamos continuar mudando. Então, como a gente já tratou em todos os outros tópicos, isso tudo muda. Ou a gente evolui junto, ou a gente vai parar no tempo, né? Então, só que assim, além de toda essa diversidade, também existe a chamada modinha, né? Que todo mundo conhece. Então, que é algo temporário. Então, que passa com o tempo. Então, são aquelas pessoas que, por ver todo mundo de um jeito quer ser igual. E que acredita ser como aquelas pessoas, né? Acredita que realmente gostam, realmente vivem aquela vida. Bom, eu conheço pessoas, então, né, que ainda estão se descobrindo, que são pessoas novas, que não têm certeza bem do que querem. E também conheço pessoas que vivem aquilo e realmente já se descobriram e é isso e pronto. A gente tem que ter apenas consciência de que nós não somos normais, né? Nós não somos os normais, aliás. A gente tem que entender de uma vez por todas que todo mundo é normal. Que a gente apenas tem gosto diferente. Só isso. O que muda mais? Só imagina se todo mundo gostasse da mesma coisa. Não ia dar certo. A gente sempre... Por que não ia dar certo? Porque a gente sempre encontra uma forma de contrariar. Sempre encontra uma forma de arrumar confusão. Bom, esse tema deve ser muito, muito trabalhado nas escolas. E desde cedo, né? Claro. Com as crianças pequenas. E principalmente com os pais. Para que eles não incentivem os seus filhos à exclusão e ao bullying, né? Então, esse é o meu ponto de vista referente ao tema. É um tema que, se deixar, a gente fica conversando, falando sempre. E é um tema bem interessante de ser tratado, porque as pessoas realmente pensam que diversidade é tal coisa. Não. Se eu gosto de A e fulano gosta de B, por que eu tenho que forçar ele a gostar de A? E gosto, cada um tem o seu.
Já dizia minha mãe. Então, pessoal, esse é o tema de hoje, desse bloco, do 6º bloco. No próximo bloco a gente vai tratar um pouco sobre cultura, tá? No 7º. E a gente já tá acabando, então, e até o próximo bloco. Bom dia, pessoal. Então a gente tá de volta agora com mais um bloco do Jornal Racional, com o oferecimento da Universidade do Estado de Santa Catarina. Bom, nesse bloco a gente vai tratar sobre, então, cultura, né? O nome do texto, infelizmente, eu não tenho aqui, porque deu um pau tudo aqui. Bom, a única coisa que eu posso falar sobre esse texto... Então, o texto diz que o aluno, ele é mais importante que os programas e os conteúdos, né? Só que, na minha opinião, isso eu acho que é meio que teoricamente. E na prática, acho que isso não acontece de fato. Por exemplo, vamos passar isso aqui rápido, esse conteúdo, porque não vai dar tempo de acabar todos os conteúdos no final do ano. Ou o que mais acontece? Esse aqui eu vou pular. Pular esse aqui que nem vai ser usado muito, então... Claro, a gente não tá falando que a minha opinião não é dizer assim, não, tem que dar todos os conteúdos bem dados, certinho, e os alunos vão ter que aprender tudo corretamente. Não, porque não acontece. Só que se o professor ensinar, por exemplo, menos conteúdos, ele vai ter que, então, como que eu posso dizer, ter um aproveitamento melhor, se são menos conteúdos. E no texto ele também fala que toda a ação gera conhecimento. Será que de fato toda ação vai gerar o conhecimento? Bom, isso é uma pergunta que fica no ar. Então, outra pergunta que eu me fiz: como que um educador ele pode conciliar, então, a educação, sociedade, cultura, ensino em qualquer tipo de aula que ele vai estar dando para os alunos, ou em qualquer disciplina? Como que ele vai conseguir conciliar todos esses tópicos? E o principal, como que vamos capacitar os professores, né, os educadores, para tal conteúdo, para tal ensino? Como que a gente vai estar podendo capacitar esses professores? Bom, mas tem vários cursos que os professores podem estar fazendo, sim. Mas nem todos fazem. E os que fazem é só por causa das horas. Não é em si por causa do curso. É um pouco complicado essas coisas assim, porque a gente não acha, nunca achei que era desse tipo, que era assim, né? A educação, eu achei que era tudo lindo. Vou lá, vou ser professora, meu Deus do céu, vou dar a aula mais perfeita do mundo. É bem assim. Conselho de classe, o que acontece? Coordenação pedagógica. Não dá pra dar mais um pontinho. Não dá pra dar mais meio ponto pra ele passar. E o esforço do professor fica onde? O reconhecimento. Em lugar nenhum, né? Bom, eu vou comentar um pouco sobre esse texto, porque eu tô sem o meu material aqui do texto. No próximo bloco eu vou comentar um pouco mais sobre esse texto e daí sobre o último bloco também, tá? Então a gente vai ficar por aqui no 7º bloco, onde a gente trata um pouco sobre cultura, sociedade e ensino, tá? Então até a próxima. Bom dia, gente. Então a gente volta agora com o último bloco, né?
do nosso jornal nacional, com oferecimento, então, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Bom, ele, então, eu vou ter que gravar assim, porque ali eu acho que não tava favorecendo. Não hoje. Bom, ele é o último bloco, então, como eu falei no bloco anterior, sobre cultura, sociedade, então consegui pegar só o nome do artigo. Era Sociedade, Cultura, Matemática e seu ensino. No caso, né, o ensino da matemática, cultura. E a gente vai trabalhar, então, agora nesse último bloco, com o artigo... Deixa eu pegar aqui o nome certinho. Pesquisa em Educação Matemática e Matemática Bélica. Ah, uma coisa que eu lembrei agora. Ai, meu Deus, tá mexendo muito. No bloco anterior, tratava também sobre a etnomatemática, tá? Então, nesse último, então, a pesquisa em Educação Matemática e Matemática Bélica é um texto de Miguel Antônio, tá? Então, eu vou falar a minha opinião referente ao texto. O texto, eu achei ele um pouco chatinho, né? Mas eu sou suspeita a falar, pois eu não sou a maior fã de leitura. E ainda mais quando a gente é obrigada a ler, né, professor? Bom, enfim. Eu não sei se foi apenas eu que achei isso ou outras pessoas também acharam. Eu acho que o autor, ele foi bem crítico, né? Claro que cada um tem a sua opinião, assim como eu tenho a minha e tô falando aqui. E isso, então, não significa que eu concorde com o ponto de vista dele, né? Pode até ser verdade, porque ele fala ali no texto que vivemos num mundo militarizado. Então, pode até ser verdade que a gente vive num mundo assim. Mas eu creio que já foi pior. Claro, pode ser que isso volte, por que não? Então, às vezes eu penso que, bom, será que não seria bom voltar numa era militarizada? Voltar ao regime militar? Por que não? O mundo, então, ele não seria como que ele é, né? Mas eu também nem sei como que ele seria. Então, pelo que eu entendi, o autor, ele fala que a gente tem muitas ferramentas para melhorar o ensino. Mas ensinamos apenas a matemática básica. Entramos, então, na sala de aula, pedimos que o aluno fique em silêncio, que fiquem quietos e parados, estátuas, todos sentados em fileira, apenas nos ouvindo. Então, quando eu comecei a dar aula nas escolas, né, eu acreditei que eu iria mudar. Então, como eu falei no bloco anterior, eu vou dar a melhor aula, eu vou mudar. Não, é bem assim que funciona. Deixa eu trocar de mão aqui. Aqui tá bem melhor. Só esse papo aqui. Bom, então, que eu ia mudar o mundo, né? Eu comecei a dar aula, achei que eu ia mudar o mundo. Porque eu fui encorajada na faculdade a fazer algo diferente, então, né, pelos alunos. Então, a utilizar as ferramentas. Só que, quando a gente chega na sala de aula, como assim? Né? Então, quando eu cheguei na escola, então, era uma realidade totalmente diferente. Que eu, como aluna, não percebia que tinha esses dois lados, né?
os gestores, diretores, dizendo o que a gente tinha que passar em sala. Ó, vocês têm que passar em sala isso, e tem que ser desse jeito, eles têm que passar, eles têm que fazer isso, tem que passar trabalho, tem que, né? Bom, dizendo então o que a gente tinha que passar e do jeito que a gente tinha que passar. Será que isso é militar? O que é ser militar? Bom, eu fiquei bem decepcionada. Então, eu já me peguei assim, pensando. Será que eu tô dando aula certo? Só que como a gente falou nos outros blocos anteriores, não tem uma receita de bolo pra dar aula, né? Dar aula não é algo assim que tem que ser todas iguais. Cada um vai dar aula do seu jeito. Do jeito que acha conveniente e acha, né, melhor. Entre aspas. E eu fazer essas perguntas assim, será que é assim? Então, são perguntas que ainda não foram respondidas, que não saíram ainda na minha cabeça. Porque eu não sei se eu sei. Então, talvez toda a gestão da escola devesse passar por uma alfabetização, entre aspas, né? Um treinamento de como utilizar essas armas, então, tão poderosas que a gente tem nas mãos, né? Eu não sei se foi realmente esse o recado que o autor ele queria passar, mas foi o que eu entendi do texto. Eu não sei a que ponto tudo isso vai chegar, né? Cada gestor fala uma coisa, cada diretor fala uma coisa. Nossa, só quem tá numa escola pra saber. Só quem tá na escola sabe como que é, o que rola lá nos bastidores. Bom, esse foi o meu jornal, então é o meu trabalho. Eu pensei muito, eu queria muito fazer vídeo, porque eu acho que eu ia me expressar melhor. Só que eu não sabia o que fazer de vídeo. Então, vou apoiar meu braço, tá doendo. A princípio eu queria fazer algo referente à parte de violência, que foi o meu trabalho no meu seminário que eu apresentei. E que eu acho que é um tópico bem importante para ser trabalhado. E como eu já dei aula, então eu tenho um pouco mais para falar sobre o assunto. Só que eu, a princípio, queria fazer um teatro. Só que como eu estava e ainda estou em fase de TCC, eu não consegui parar para correr atrás de personagens pro meu teatro. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu depois, vou fazer então uma paródia. Se eu não tive tempo pra pensar, pra ir atrás de personagens pro meu teatro, quem dirá escrever uma paródia. Não deu certo, né? Aí surgiu uma luz de fazer um jornal. Claro que esse jornal, esse trabalho, não ficou exatamente um jornal. Porque eu falei do meu jeito, falei as minhas coisas, eu falei meus pensamentos. Mas eu quis trazer aqui, tipo, fazer uma coletânea de tudo um pouco que a gente falou, de tudo um pouco que a gente discutiu em sala. Os principais tópicos, então, que a gente discutiu, claro. A gente também falou bastante sobre os sociólogos, né, pensadores. Eu não trouxe nenhum deles aqui, senão ia ficar mais vídeos de, tipo, mais minutos. Mas eu acho que é isso. Então, o que eu quis passar era... A mensagem que eu quis passar era isso, de trazer um pouco de cada tópico que a gente trabalhou, então, em sala. Claro que tem bastante coisa que é minha opinião, mas o trabalho é meu,
né? Eu não sei se era o que o professor esperava, se era a surpresa que o professor esperava, mas eu gostei de gravar. Então, antes de acabar o vídeo, eu só queria então agradecer a minha amiga Larissa Vermouth, que ela vai vai editar os vídeos, né, do meu jornal racional. É um jornal racional que é pra pensar mesmo. Eu deixei bastante perguntas, né, levantei bastante perguntas que seriam interessantes sobre os temas abordados. São perguntas que não tem uma resposta fixa, né, uma resposta correta. Cada um vai dar a sua própria resposta, mas é assim mesmo que funcionam as coisas e eu não sabia até então. Eu achei que todas as perguntas tinham que ter uma resposta, assim como a matemática. Então é isso aí. Acabou o semestre. Acabou as aulas. E tchau, o desk. Então até a próxima. Não sei quando que vai ser meu próximo jornal. Tchau.